Olá, esse é o Cores da Cris e hoje eu vou inaugurar aqui no meu canal uma série de vídeos feita especialmente para professoras e professores de escola. Eu sei que muitas professoras e muitos professores usam meus trabalhos com seus alunos porque existe uma identificação aí com o meu estilo de desenho, de traço, de uso de cores, e eu fico muito satisfeita quando vocês me dão esse retorno e mostram fotos das crianças e dos trabalhos que elas fizeram. Então, uma maneira de agradecer vocês, professores, e também de contribuir, de espalhar um pouco do que eu faço por aí, eu resolvi criar uma série de vídeos aqui direcionada para vocês, professores de escola. E o trabalho que eu vou mostrar hoje é uma pintura com giz pastel oleoso em madeira. Ela pode ser bem interessante porque, além de ser um material de uso muito fácil, dá para você aplicar em peças utilitárias. Então, sai um pouco daquela ideia de só desenhar no papel ou pintar no papel, né? Que tal fazer alguns objetos interessantes aí com a pintura do giz pastel? Aqui, por exemplo, ó, eu trouxe como sugestão essa caixinha, um baúzinho, né? Ou então, quem sabe, até uma pequena bandeja, né, de madeira. E essas peças, elas podem ser manuseadas e usadas depois, porque eu vou mostrar justamente como fazer e também como dar o acabamento, tá? Bom, vamos começar o trabalho. É sempre bom você lixar a peça antes de começar o trabalho, para tirar qualquer farpa ou imperfeição que a peça tenha. Utilize uma lixa para madeira número 220, que é mais suave, e depois retire todo o pó da peça para deixá-la limpa. E a criança vai fazer um desenho nessa peça diretamente com lápis, ou você vai ajudar, se a criança faz os desenhos no papel, a transferir o desenho aqui para a peça, né, para a caixinha. E o começo do trabalho é justamente pegar o giz pastel oleoso e iniciar a pintura. É mais fácil começar pelo peixe, que é o objeto principal aqui do desenho. Então, eu sempre faço e sugiro que você escolha com as crianças algumas cores combinadas em tons mais claros e mais escuros para você conseguir fazer uma pintura bem bacana. Para fazer o corpo do peixe, eu usei alguns tons de amarelo, começando com o amarelo limão, que é mais forte, na parte superior do corpo. E aos poucos eu vou misturando essa cor, né, esse amarelo, com outros tons um pouco mais acentuados, puxados para o laranja. Assim você vai criar um efeito em degradê que vai dar volume para a pintura. Depois que você já pintou, né, ou que a criança já pintou todo o corpo, a parte principal do peixe, ela vai partir para a pintura das listras, né, que o peixe tem essas listras em um tom diferente. Aí vale usar, né, deixar a criança solta para escolher a cor que ela quiser, mas uma sugestão aqui é usar uma cor contrastante. Então, se o corpo está em amarelo, uma sugestão é usar o violeta, tons de lilás para pintar as faixas. E o processo é o mesmo. Vai preenchendo, começa sempre com o tom mais claro, aos poucos vai acrescentando os tons mais escuros, mesclando o giz pastel. O pastel oleoso, ele é muito macio e ele cobre muito bem a peça, então não vai ter nenhuma dificuldade para a criança conseguir pintar. Depois que ela pintou o desenho principal, ela vai pintar todo o resto da caixa. Então aqui no caso do peixinho, eu também sugeri fazer, né, fiz um desenho de alguns corais, que são os círculos ou meio círculos, né, espirais em tons de laranja e vermelho. Então esses corais vão decorar toda a volta da caixa e a criança vai pintar também um por um, preenchendo os espaços. Depois que ela já pintou o peixe, os corais, ela pode fazer algumas bolinhas de água, né, de ar dentro da água com o giz branco, que vai ficar interessante, ou o detalhe que o desenho né, sugerir. E aí vem a etapa final, que é preencher todo o resto da caixa. Toda a parte de fora da caixa, as laterais, a parte da frente, a parte de trás, toda a caixinha vai ser pintada com o giz pastel também. Então aí é um trabalho mesmo de ir preenchendo todos os espaços até completar. Uma dica que eu sempre dou e uso sempre nas minhas pinturas é não encostar uma cor na outra. Sempre que existe um limite entre uma cor e outra, deixa um espaço sem pintar, ou seja,
o fundo natural da madeira aparecendo, esse espaço ele vai formar um contorno que vai definir o desenho. Alguns desenhos não vão nem precisar do traço final com caneta, porque esse espaço que é deixado já define bem, como eu vou mostrar para vocês em seguida. Se você quiser dar um detalhe mais especial para o trabalho e incorporar mais um material, você pode usar caneta permanente. Existem várias aí disponíveis nas papelarias e em várias cores também. Nesses projetos que eu trouxe, eu usei as canetas permanentes nas cores preto, prata e dourado. Essas canetas vão servir para fazer um traço final, vão definir melhor o desenho. É um tipo de contorno, mas não é aquele contorno certinho. É um contorno meio solto, assim, gestual, para reforçar mais o traço. Fica bacana e você pode escolher, aí se você quiser com mais contraste você usa o preto, se você preferir um tom mais próximo com o da madeira pode ser o dourado e se você quiser uma cor mais neutra pode usar o prata. Depois de terminada a pintura com giz pastel, é preciso aplicar um demão de verniz spray fosco em toda a peça para fixar o giz pastel na madeira. É muito importante fazer isso porque o giz pastel ele é uma cera, ele não seca sozinho, ele adere bem na madeira, mas ele continua com aquele toque de cera. Somente depois de aplicar o verniz é que ele vai ficar lisinho, né, e fixo, não vai soltar mais. Então aplique uma demão de verniz spray e aí eu vou dar uma dica legal, justamente para você trabalhar com as crianças e com peças pequenas. Use uma caixa de papelão vazia, coloque a peça dentro dessa caixa de papelão e aplique o verniz spray dentro dela. Dessa forma o verniz não vai espalhar pelo ambiente, não vai ficar aquele cheiro tão forte, não tem perigo da criança respirar. Depois de aplicar o verniz em toda a peça, todas as áreas que foram pintadas com giz pastel, é só deixar secar por cerca de 1 hora mais ou menos. Um detalhe interessante desse trabalho é que depois que o verniz seca, se você passar uma flanela na peça bem de leve, ela vai dar uma lustrada, porque o giz pastel ele é, como eu falei, uma cera. Então a textura da peça de madeira vai ficar bem suave, ela vai ficar bem gostosa de tocar. Você experimente fazer que você vai ver como fica bacana. Então essa é a peça pronta, né? Ela ficou, eu fiz o contorno com a caneta dourada, mas como eu falei também é possível deixar sem o contorno da caneta e é uma sugestão bacana aí para a criança guardar os tesouros dela ou quem sabe até dar de presente, né? Essa outra peça, uma bandejinha, eu não usei a caneta, então o contorno que aparece aqui é a madeira natural e eu não encostei uma cor na outra, uma outra sugestão também. Além dos desenhos, é possível fazer pintura com formas geométricas apenas, né? Dividir a caixa em quadrados, círculos, corações, formas simples para a criança preencher. Essa outra aqui, ela tem traço, contorno em preto, então realça bem, né? O preto com o colorido fica bem interessante. E nesse outro baúzinho aqui, o mesmo desenho foi feito em todas as laterais, na tampa, na parte da frente e de trás. É uma maneira da criança também repetir o desenho e praticar ainda mais. Então essa é a minha primeira técnica aqui, voltada justamente para as crianças e eu espero que vocês, professores, aproveitem bastante essas dicas e entrem em contato comigo com as suas sugestões ou quem sabe até mostrando o trabalho dos seus alunos, porque eu vou adorar receber essas fotos e compartilhar aqui também no canal Cores da Cris. Até o próximo vídeo.